Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso, na terceira parte, estamos caminhando para o fim, já passamos da metade, né? Nós vamos hoje trabalhar a dedução por meio das tabelas de verdade, tá? Antes da gente entrar no sistema de dedução da lógica, vamos então recapitular alguns conceitos que são importantes para que a gente não confunda as coisas, né? Nós estamos estudando a lógica na lógica de explicação matemática sob duas perspectivas. Na perspectiva proposicional e argumentativa. Então, só para relembrar, no nível proposicional, nós trabalhamos o conceito de verdade. Com os encontros passados que nós tivemos, com as tabelas de verdade, né? Foram construídas. Hoje nós vamos começar a trabalhar a dimensão argumentativa da lógica, onde nós vamos aplicar o conceito de validade, tá? Como nós vimos na primeira aula sobre silogismo. Tá? A diferença entre a verdade e a verdade se aplica a proposições, enquanto que validade se aplica a formas argumentativas ou argumentos, né? Bom, no nosso curso, nós vamos trabalhar essa parte argumentativa em dois aspectos. Por meio das tabelas de verdade e, no último encontro, a gente começar a trabalhar através de um método de dedução, que eliminará as tabelas de verdade e criará para nós um método muito mais eficiente. Eu falo assim, bom, então por que estudar tabelas de verdade e dedução se existe um método mais eficaz? É para que a gente se habitue e compreenda como funciona o método de dedução, tá certo? Então, a ideia na aula de hoje seria que nós nos habituássemos com a tabela de verdade, entendêssemos o que é um argumento, uma forma argumentativa ou um argumento válido por meio da tabela de verdade. Perfeito? Quando eu falo forma argumentativa e argumento, forma argumentativa está relacionada à apresentação formal, ou seja, são estruturas de argumento que não têm conteúdo material, enquanto que argumentos em si eles trazem informações, trazem conteúdos materiais, tá? Nós vamos verificar essa diferença hoje através de um exemplo mais prático. Bom, então vamos lá. Vamos começar então sobre a dedução por meio das tabelas de verdade. No encontro passado nós já explicamos o que é uma tabela, como ela funciona, como que eu calculo a quantidade de linhas e colunas, né, da tabela. E aí eu especifiquei essa tabela proposicional, né, que a gente chamou sentencial, que é outra coisa, são formas sentenciais, sentenças, né? Nós determinamos através das tabelas, no último encontro, a verdade de uma proposição. Muito bem. Ora, o que acontece se nessa mesma tabela, onde eu encontro proposições, eu encadeio uma série finita de proposições e obtenho dessa série finita uma conclusão? Eu tenho aí uma forma argumentativa, eu tenho um argumento. E eu vou conseguir, através de uma técnica específica da tabela de verdade, entender se aquele argumento ele é válido ou não do ponto de vista lógico, tá certo? Deixa eu entender um pouquinho essa questão de como pode ser válido um argumento, verificando isso através da tabela de verdade. Para a gente entender e conseguir
ter um conceito de validade, né? Vamos recapitular uma ideia que nós trabalhamos lá no início do curso a respeito da impressão que o senso comum tem a respeito de lógica. Quando eu falo que algo é lógico, o senso comum entende algo lógico como algo verdadeiro, algo óbvio, algo que não poderia ser diferente. Não foi isso que nós vimos? Pois bem, o conceito de validade vai garantir essa impressão que o senso comum tem. Então, como que é isso? Um argumento é válido quando não existe nenhuma possibilidade de, sem as premissas verdadeiras, a conclusão ser falsa. Vou repetir. O argumento ele é válido quando, tomadas as premissas como verdadeiras, tem que ser todas elas verdadeiras, a conclusão segue necessariamente verdadeira. Então, basicamente, se eu tiver na tabela de verdade uma linha aonde as premissas, todas elas, são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Repetindo, se eu tiver na tabela de verdade uma linha, basta uma, onde as premissas todas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Por outro lado, se eu tiver nessa mesma tabela, em todas as linhas em que todas as premissas ao mesmo tempo são verdadeiras e a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Mas tem que ser todas as linhas em que acontece essa condição. Tá? Eu acho que vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer alguns exemplos mais práticos. Mas vamos então tentar escrever este conceito de validade. Então, podemos escrever assim, ó. Uma forma argumentativa é válida quando em todas as linhas da tabela de verdade as premissas forem verdadeiras, segue que a conclusão é verdadeira. Perfeito? Vamos trabalhar com esse conceito. Então, trabalhando com esse conceito, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu diga assim, bem simples. Então, vamos começar com simples, depois eu passo um exemplo um pouco mais complexo, tá? Vamos dizer assim, ó. Se chover, aliás, hoje está chovendo, é bom registrar isso, né? São Paulo está numa seca danada. Se chover, então, o tempo vai melhorar. É uma premissa, uma proposição. Até a aula passada nós parávamos aqui. Vamos continuar agora fazendo um argumento. Uma outra premissa. Ora, é verdade que está chovendo. Perfeito? Uma outra proposição, uma outra premissa. E vou tirar como resultado, como conclusão, logo, o
o tempo vai melhorar. É evidente que o tempo vai melhorar, considerando que essas premissas são verdadeiras, né? Já deve fazer tabela de verdade, o próprio senso comum já percebe isso. Mas a nossa intenção aqui vai ser compreender como que eu verifico se isso é válido aplicando esse conceito, né? Qual o conceito? Que uma forma argumentativa vai ser válida quando em todas as linhas de tabela de verdade as premissas forem verdadeiras, seguindo assim que a conclusão também é verdadeira. Então vamos lá, vamos fazer o que nós já sabemos fazer em função do encontro passado. Vamos utilizar chover letra C, o tempo vai melhorar a letra T, eu acho que só tem essas duas letras. Bom, se eu tenho duas letras, a minha tabela, eu tenho duas proposições, né, vamos dizer assim, a minha tabela vai ter 4 linhas. 2 valores de verdade, duas proposições é igual a 4 linhas. Então vamos colocar C, vamos colocar T. E vamos construir a tabela de verdade com 4 linhas. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Perfeito? E agora, a diferença do ponto passado é que, ao invés de colocar somente uma proposição, vou colocar todas elas. Se chover, então, o tempo vai melhorar. Se, então, certinho, estão ligados? Se, então, T. Então, se, então, T. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa. É verdade que se. Então, é verdade se. Essa é a segunda premissa. E aí eu tenho a conclusão. Aí, ó. Logo, o resultado, vamos usar esse símbolo aqui, ó. Os 3 pontinhos. Logo, o tempo vai melhorar. Logo, o tempo. Perfeito? Constrói a tabela. Tá, vai ficando um pouco de vocês aí. E agora eu vou, então, completar a tabela com a matéria passada. C implica T. Quando é que vai ser falso isso? Só é a segunda linha. Quando C for verdadeiro e T for falso. O restante vai ser verdadeiro. C, eu não tenho nenhum conectivo, tenho só uma proposição. Então eu copio a coluna do C. Ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Pronto, eu já coloquei as premissas. Cadê? Aqui, ó. Já coloquei as premissas. E vou considerar na minha análise somente a linha em que todas elas forem verdadeiras. A única linha em que todas elas são verdadeiras é essa aqui, ó. Aqui é verdadeira e verdadeira. Aqui tem uma falsa verdadeira e não vou calcular. Falso verdadeiro, não vou calcular. Falso, desculpa, verdadeiro falso, não vou calcular. Verdadeiro falso, não vou calcular. Bom, então o que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer que aqui tem que ser verdadeiro. Se aqui for falso, o argumento é inválido. Por quê? Porque eu não tenho certeza de que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Tá? Eu disse para vocês que esse caso é bastante simples. Então, vai ser muito perceptível que o argumento é válido. O que eu faço? Faço a mesma coisa. T é uma proposição. O tempo vai melhorar. Eu vou pegar, então, a coluna do T, que é essa aqui, e vou copiar. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Bateu. Está vendo? As premissas são verdadeiras, segue a conclusão verdadeira. Aí você fala assim, mas eu tenho aqui uma conclusão falsa, mas eu não estou calculando porque a premissa é falsa. Então, não calculo. Eu tenho aqui uma verdadeira conclusão, mas a premissa é falsa. Também não calculo, eu só vou considerar na tabela as linhas aonde as premissas são verdadeiras. Este é a aplicação do conceito de validade por meio das tabelas de verdade. E nós vamos verificar a parte de então. Como eu disse, esse exemplo é bastante simples, ele não tem nenhum tipo de dificuldade. Vamos agora, então, construir um argumento,
pouco mais trabalhado, né? Com mais letras, para a gente verificar isso, como que isso acontece num texto mais trabalhado. Vamos ver o texto. Aliás, um dos grandes problemas novos do raciocínio lógico, matemático, enfim, em todas as outras áreas do conhecimento, é a questão da interpretação. A interpretação está relacionada diretamente à compreensão do texto naquilo que ele está efetivamente dizendo para nós, né? Então, essa matéria ajuda bastante nesse sentido, você interpretar, decompor e recompor o argumento, o texto. Aí você consegue interpretar. Vamos lá. Se soubermos respeitar mutuamente, não haverá problemas de relacionamento, como também teremos grandes chances de finalizar bem o ano letivo. Se refletirmos sobre as amizades que foram construídas durante esses anos, teremos mais um motivo para finalizarmos bem o ano. Ora, se finalizarmos bem o ano, é sinal que nos respeitamos ou que tivemos problemas de relacionamento. Entretanto, na verdade, não tivemos problemas de relacionamento. E refletimos sobre as nossas amizades. Logo, nos respeitamos e finalizamos bem o ano. Pontuação, a vírgula, tudo isso faz parte de uma boa interpretação, tá certo? Bom, quais são, aqui vamos identificar aqui quais são as proposições que eu tenho aqui nesse argumento. Se soubermos nos respeitar mutuamente, saber se respeitar mutuamente. Se nós sabemos, é verdadeiro. Se não sabemos, é falso, como eu disse. Então, aqui eu tenho uma proposição. Não haverá problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento é uma outra proposição que eu estou fazendo também. Tá? Essa aqui, ó. Como também teremos grandes chances de finalizar bem o ano letivo. Finalizar bem o ano letivo é uma outra proposição. Se refletirmos sobre as amizades que foram construídas durante esses anos, refletir sobre as amizades que foram construídas é uma outra proposição. Teremos mais continuidades bem o ano. Percebe que bem o ano já apareceu, né? Aqui, ó. Olha, se finalizarmos bem o ano, apareceu, é sinal que nós respeitamos. Também já apareceu, aqui, ó. Ou que tivemos problemas de relacionamento, também já apareceu. Entretanto, na verdade, não tivemos problemas de relacionamento, que é uma proporção que já apareceu, e refletimos sobre as nossas amizades. Refletir sobre as nossas amizades, aqui, ó. Também já apareceu. Logo, nos respeitamos e finalizamos bem o ano. São duas proposições que também já apareceram. Então, quantas proposições eu tenho neste argumento? 1, 2, 3, 4. 4 proposições. Tá certo? 4 proposições. Vamos aplicar aquele conceito da tabela de Bernard. Se eu tenho 2 valores para cada proposição dessa, essa tabela de Bernard vai ter, então, 16 linhas. Perfeito? 2 elevado à quarta, 16. Vamos colocar agora uma letra para cada proposição dessa, para que a gente possa depois representar na tabela. Saber nos respeitar mutuamente. Vamos colocar a letra E? Respeito, problemas de relacionamento. Eu não posso usar a letra E em relacionamento, porque já tem aqui vai dar pau. Então, vamos usar a letra P. Problema. P. Finalizar bem o ano letivo. Vamos usar a letra F de finalizar para representar esta proposição. E refletir sobre as nossas amizades. Vamos usar a letra A para representar essa proposição. Percebam que eu posso usar qualquer letra, desde que eu não repita, né? Porque senão dá pau lá na hora de verificar a verdade de cada uma delas. Então eu tenho, vamos lá, eu tenho a letra R, eu tenho a letra P
eu tenho a letra F e eu tenho a letra A. Vamos construir a tabela aqui dessas 4 letras, são 16 linhas. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, 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 falso. Tem que dar 16 mil, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todas as combinações possíveis entre as letras F, E, F, A. Tá? Bom, então nós vamos contar agora quantas sentenças compostas eu tenho nesse argumento. O número dessas sentenças vai ser, então, a quantidade de colunas que eu vou fazer na minha tabela lá. Aqui, ó. Se soubermos respeitar mutuamente, não haverá problemas de relacionamento, como também teremos grandes chances de realizar bem o objetivo. Aqui é uma proposição, é uma sentença composta. Composta por quê? Porque eu tenho 2 proposições dentro dela. Estão, na minha verdade, eu tenho 3 proposições dentro dela. E são ligadas por conectivos, que nós aprendemos na aula passada. Se soubermos respeitar mutuamente, o então não aparece, mas ele está subentendido. Então, não haverá problemas de relacionamento. Como também, ele substitui o E. Né? Eu vou viajar, como também comprar várias coisas lá na Europa. Esse como também é E. Vou viajar e comprar várias coisas na Europa. Então, aqui eu posso substituir o conectivo E. Teremos grandes chances de realizar bem o objetivo. Então, como que ficaria, passando para o simbolismo, esta primeira sentença? Ficaria assim, ó. R, eu tenho si, né? R, então, não haverá problemas de relacionamento, não B. E como tem o B aqui, ó, vou abrir aqui um parênteses para esse não B. Teremos grandes chances de realizar uma objetivo. Esta é a primeira sentença. Tá? Então eu já tenho aqui mais uma coluna. Qual é a proposição? R implica não B e F. Perfeito? Vou para uma outra sentença. Também começa com condicional. Se refletirmos sobre as amizades que foram construídas durante esses anos, mais uma vez, ó, então, aqui escondidinho, ele não aparece, mas está aqui, ó. Se refletirmos sobre as amizades que foram construídas durante esses anos, então teremos mais um motivo para finalizarmos, já apareceu o F lá, né? Tem uma ponto, significa que aqui é mais uma sentença composta. Composta por quê? Eu tenho um conectivo que junta 2 proposições. Tá? Então ficaria assim: se refletirmos sobre as amizades, A, que foram construídas nesses anos, então, setinha, teremos mais um motivo para realizarmos bem o ano. Então aqui eu tenho mais uma proposição, A implica E.
Outra sentença. Ora, se, mais uma vez o se, finalizarmos bem o ano, porque nós estamos usando a letra F para essa proposição. Então, ó, de novo, o então também está escondidinho. Se acontecer isso, é sinal. Então é sinal que nos respeitamos. Respeitamos é o R, não é isso? É o R. Ou que tivemos problemas de relacionamento. Problemas de relacionamento é a letra P. Ponto. Significa que essa aqui é mais uma sentença composta do argumento. Se for traduzida, ficaria assim, então, ó. Se F, já sei que vai vir a setinha logo. Então, R. Então, R. Ou P. Se F, então, R ou P. Mais uma frase. F implica R ou P. Entretanto, na verdade, não tivemos problemas de relacionamento. Não, aqui ó. P, né? E, ó, o coletivo I, que é esse aqui, né? Refletimos sobre as nossas amizades. Refletir sobre as amizades é a letra A, não é isso? É a letra A. Amizade, letra A. Ponto significa mais uma frase que compõe esse argumento, mais uma sentença composta. E por que composta? Porque ela tem um conectivo que junta duas proposições. Quais são essas duas proposições? Não tivemos P, não P, e A. Aqui, mais uma, né? Não, e A. E termina com logo, a conclusão, o resultado. Logo, nos respeitamos e finalizamos bem o ano. Perfeito? R, E, algo E, F. Tá? Essa é a conclusão. Então, diferentemente das outras colunas, eu tenho como resultado lógico R, I, F. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 colunas nessa tabela. E agora eu vou aplicar o conceito de validade para saber se esse argumento é ou não válido, logicamente. Ou seja, se esta conclusão segue necessariamente, a sua verdade segue necessariamente da verdade das premissas. O conceito, relembrando, significa que em todas as linhas dessa tabela, onde as premissas, todas elas juntas, são verdadeiras, a conclusão precisará ser verdadeira. Se existir uma, basta uma ali, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa segue que esse argumento é inválido. Então vamos fazer a tabela agora, tá? É uma tabela grande, mas dá para a gente acelerar um pouquinho as coisas, tá? Vamos fazer esta coluna aqui, ó. R implica, não P e F. Se você se lembrar, pegar a matéria passada e pegar o coletivo sim, então, é assim, ó. Verdadeiro, 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 falso, vai dar falso, falso, verdadeiro, vai dar verdadeiro, falso, falso, vai dar verdadeiro. Não é isso que você tem no caderno? O que nós temos aqui de informação rápida para eliminar rápida por cálculo da tabela? Sempre que o primeiro, aqui é o primeiro, primeira proposição, essa aqui é a segunda. Sempre que a primeira for falsa, eu não preciso nem calcular a segunda, porque eu já sei que a resposta vai ser verdadeira. Quem é primeiro aqui? É o R. Quem é segundo aqui? É não P, I,
F. Portanto, quando o R for falso, a resposta aqui vai ser verdadeiro. Não preciso nem calcular o outro, já sei que vai ser verdadeiro. Então, todas essas linhas aqui, ó, vai ser verdadeiro, 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 verdadeiro. Perfeito? Sobrou as linhas em que o primeiro é verdadeiro, o R é verdadeiro. Eu preciso calcular agora o segundo. Por quê? Porque se o segundo for verdadeiro, o negócio é verdadeiro. Se o segundo é falso, a sentença é falsa. Perfeito? Então, eu esqueço o R agora e vou pegar só o não T. Deixa eu escrever aqui. Não T e F. Quando que isso é verdadeiro? Na tabela do meio, vai ser verdadeiro só na primeira linha. Se tem um falso, a conjunção é falsa. Estão lembrados? Isso aqui é na matéria passada, hein? Sempre com ela do lado aqui, porque você não usa bastante. Então, somente nas linhas aonde essas duas dão verdadeiro, é que aqui vai dar verdadeiro. E se der verdadeiro, na segunda, a sentença é verdadeira, certo? Como que eu consigo fazer com que dê verdadeiro e verdadeiro lá no não tenha? Fácil. Nas linhas aonde P é falso e F é verdadeiro, nessas linhas aqui, a resposta da tabela vai ser verdadeira. Por quê? P falso, não P verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá certo? Dando verdadeiro, eu volto lá e verifico que, sendo o segundo verdadeiro, a sentença toda é verdadeira. Então, vou procurar o que agora? A linha onde P é falso e F verdadeiro aqui, ó. Então, nesta linha vai dar verdadeiro e nesta linha vai dar verdadeiro. O restante das linhas, eu eliminei a possibilidade já, vai ser falso. Ok? Vamos para a segunda. A segunda é simples. A implica F. Só vai ser falso quando A for verdadeiro e F falso. O A está aqui, o F está aqui. Então, tem que olhar primeiro o A, porque o A é aqui primeiro. A verdadeiro. Só vou procurar verdadeiro e falso. Aqui, ó. Verdadeiro e falso. Aqui vai dar falso. Verdadeiro e falso. Aqui vai dar falso. Verdadeiro e falso. Aqui vai dar falso. Tem mais uma linha. São 4, né? Aqui, ó. Verdadeiro e falso. Aqui vai dar falso. O resto, tudo é verdadeiro. Ok? Vamos para a terceira sentença. A terceira sentença é parecida com essa aqui, ó. Então vamos fazer o mesmo raciocínio. Todas as linhas em que F for falso, o primeiro for falso, não vou calcular o segundo, já sei que vai ser verdadeiro, tá? Então, onde F é falso, vai dar verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Eu pedi para vocês me corrigirem, porque eu não enxergo muito bem, esqueci que é virtual. Bom, então esse aqui é verdadeiro. Já matei o caso em que F é falso. Se F é falso, não preciso calcular o outro. Sobrou só as linhas onde F é verdadeiro. Se F é verdadeiro, eu vou ter que calcular o segundo agora. Porque se o segundo for verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se o segundo for falso, vai dar falso. O que é o segundo? O segundo é R ou P. Né? R ou P. O ou, a tabela do ou é assim, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, vai dar falso. Portanto, só vai ser falso aqui e, consequentemente, aqui, aonde o R e o P for falso ao mesmo tempo. Olha aí. Somente onde o R e o P for falso ao mesmo tempo. Aí vai ser falso. R e P, está aqui, ó.
nas linhas que estão em branco, aonde tem falso falso? Aqui, ó. RP, RP, falso e falso. Falso e falso vai dar falso, colocando aqui, falso também. Então aqui é falso, e aqui é falso. O resto é verdadeiro. Porque o resto, qualquer situação vai dar verdade no segundo. E se der verdade no segundo, como o primeiro é verdadeiro, vai dar verdadeiro. Não P e A é o erro. Tá? Então eu já posso matar aqui sem calcular o não P. Vou matar o A. Quando o segundo for falso, a sentença também vai ser falsa. Eu preciso calcular o não P. Então todas as linhas em que A é falso, aqui vai ser falso. Opa! A tabela é grande? Erradinho. Falso. 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 Pronto, matei aonde eu tenho no E falso, que é essas duas situações aqui. Sobrou o A verdadeiro, não é isso? Agora eu vou ter então calcular o P. Quando o primeiro for verdadeiro, a sentença agora vai dar, as linhas estão em branco, vai dar verdadeiro. E quando vai ser verdadeiro a situação do não P? Quando o P for falso. Quando o P for falso, como eu tenho não P, vai dar verdadeiro, certo? Então todas as linhas em branco que eu tiver P falso, a sentença vai ser verdadeira. Cadê o P? Ele está aqui, ó. Branco, 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 branco. Aqui, ó. Falso. Tá vendo? Isso. Se o P é falso, não, o P é verdadeiro. Como o A é verdadeiro, então o que vai dar? Verdadeiro. E P. Está em branco, vai dar verdadeiro. Falso, já está. O resto, isso, o resto vai ser falso. Por quê? Porque como o P vai dar verdadeiro em todas as vezes que sobrarem, ele vai dar falso. Mesmo que o A é verdadeiro, falso e verdadeiro vai dar falso. Então vai ser falso, vai ser falso, 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 falso. Perfeito? E a conclusão, R e F. R e F só vai ser verdadeiro quando o R e o F forem verdadeiros juntos. Então eu tenho o F aqui e o F aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui não, aqui não, aqui sim. Aqui. Aqui não, aqui não, aqui não. Já tem os quatro? Falta um. Vamos lá de novo. R, F, R, F. Segundo, tá? Falso, falso, verdadeiro. Aqui, ó. O resto é tudo falso. Certo? E agora você aplica o conceito da aula de hoje, onde a gente encerra a aula de hoje por aqui. Veja quais são as linhas e as premissas todas são verdadeiras juntas ao mesmo tempo. Vamos lá. Esqueça a conclusão. Não olhe essa, é a conclusão. Olhe daqui para cá. Aqui eu já tenho falso, não calculo. Tenho falso, não calculo. Não calculo, não calculo. Opa! Aqui calculo. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Aqui não calculo, porque tem um falso aqui. Aqui eu calculo. Rapaz, só deu uma. Acabando dessa tabela toda, só deu uma linha em que as premissas todas são verdadeiras. Que é essa. Para ser válido, esta linha tem que ser verdadeira. Ela é? É. Então esse argumento ele é válido. Ou seja, eu tenho certeza absoluta de que
Considerando as premissas verdadeiras, essa conclusão ela é verdadeira. Não há possibilidade lógica, pelo cálculo que eu fiz, de, considerando as premissas verdadeiras, a conclusão está falsa. Porque em nenhuma linha eu tenho uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Isso é uma forma de deduzir a validade do argumento através da tabela de verdade. Agora, muito interessante que a próxima aula, a última aula que nós vamos ter, que é método de dedução, eu vou poder resolver esse mesmo exercício através de 3 ou 4 linhas. Não de tabela, mas de dedução. Então, não perca o próximo encontro, que vai ser muito legal. Obrigado.